Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas que acompanham a página do Centro Espírita Nosso Lar. Eu gostaria de saber se o áudio está chegando aí até vocês, em que eu preciso melhorar, porque além disso, eu preciso pedir desculpas pelo nosso atraso na palestra que está iniciando agora às 18h37 da nossa explanação, por conta de uma instabilidade na internet. A gente não estava conseguindo colocar o vídeo ao vivo ainda, né? A transmissão ao vivo. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né? A gente sabe que geralmente temos esses contratempos em algumas ocasiões acerca de fatores que não dependem tão só da gente, né, de melhorar ou de conseguir, de efetivamente, né, dar continuidade. Então, sem mais delongas, e até por conta do horário, que a internet nos possibilitou essa bênção de podermos estar em nossas casas, né? E acompanhando as palestras, as doutrinárias, né? Via online, onde a gente pode estar mais comodamente assentado, né? Então a gente vai começar a nossa live da noite de hoje, nosso estudo, nossa explanação, a nossa conversa, com um tema muito importante, muito propício ao atual estado em que a gente está vivendo e acredito que a todas as épocas da humanidade. Mas para que a gente possa começar a nossa explanação, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Pão Nosso, né? De uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem de número 156, intitulada de Céu com Céu. Damos continuidade com a nossa conversa pela prece, onde vamos conversar com Deus e conosco, e depois a gente vai falar um pouco acerca do livro Céu e o Inferno. E o tema da nossa palestra de hoje é o céu e o inferno na visão espírita. Então, vamos à mensagem para que a gente possa se harmonizar. Céu com céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar ao corpo ao laboratório da terra que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro.
Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-las. É da lei que o divino se identifique com o divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Então, depois dessa mensagem de reflexão de Emmanuel, vamos agora harmonizados, com ideias mais concêntricas acerca da atividade em que vamos laborar daqui por diante, nesses minutos em que vamos passar juntos, conversar com Deus, né? Temos o hábito de fechar os nossos olhos para melhor nos concentrarmos, mas o essencial é que acompanhemos mentalmente essas palavras aonde endereçamos a Deus a nossa adoração, os nossos pedidos, os nossos louvores, os nossos agradecimentos. E com isso, convido a todos que assim se sentirem confortáveis a fecharem os olhos e elevarem o pensamento a Jesus, nosso divino Cristo, nosso divino Mestre e Senhor, aquele cujo amor fulgura desde o início dos tempos de nosso orbe e permanece a nos envolver em sua paz, em sua misericórdia. Divino Cristo de Deus, apieda-te de nós. Misericordioso Senhor, sejas conosco. Te pedimos humildemente as tuas bênçãos, a tua diretriz, a inspiração dos bons espíritos para a atividade que elaboramos em teu nome neste momento. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão conectados conosco, por esta rede de informações virtuais e, igualmente, aqueles que se encontram conectados conosco pelos fios invisíveis do pensamento e do sentimento. Aqueles a quem a presença nos agrada o coração, preenchendo-o de alegria as vossas bênçãos, e aqueles que não nos compreendem, encarnados e desencarnados, rogamos a tua misericórdia e o teu amor. Envolve-nos neste instante, Senhor Jesus, em tua divina presença, em teu halo bendito de luz. E sê conosco, te rogamos. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite, meus queridos amigos, e vamos dar, minhas queridas amigas, vamos dar continuidade, né, à nossa atividade, à nossa explanação, à nossa conversa sobre o céu e o inferno à luz da doutrina espírita, à luz da doutrina dos espíritos. Este livro, O Céu e o Inferno, foi lançado à data de 1º de agosto de 1864. Ele é uma consequência direta, natural, né, da parte 4ª de O Livro dos Espíritos, que nos fala das penas
e das consolações. Todo o livro dos Espíritos é um imenso tratado da ciência, da filosofia e da religião espírita. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto, encontra-se muito bem elaborado, didaticamente apresentado à consciência humana, à medida que esta já podia compreender estes ensinamentos. E da parte quarta deste livro, ou do livro quarto do Livro dos Espíritos, Allan Kardec desenvolve com muita naturalidade essa visão do céu e do inferno, das penas futuras, dos gozos, das consolações, do estado do espírito após o decesso carnal, após essa situação, essa circunstância natural de quem nasce e que precisa, por conta das leis naturais, das leis divinas, perecer o envoltório mais grosseiro, qual o espírito se acha revestido momentaneamente, e este desperta em um outro lugar, ou muitas vezes no mesmo lugar. Vai depender do seu estado de consciência, de lucidez e daquilo em que Jesus nos coloca em seu Evangelho, cada um segundo as suas obras. No limiar deste livro, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele nos traz o versículo 11 do capítulo 33 do livro de Ezequiel, que nos diz o seguinte: Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, e sim que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, Allan Kardec inicia este livro com este versículo do livro de Ezequiel, nos trazendo profundas reflexões acerca da vontade de Deus ao espírito do homem. Eu só quero fazer uma correção, que o livro não foi o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, não foi publicado em 1864, e sim em 1º de agosto de 1865. Essa ideia de céu e de inferno toca forçosamente no espírito humano, na consciência, na nossa individualidade. Porque, filosoficamente, responde-nos a um questionamento, ou a 2 questionamentos muito importantes. Quem somos e para onde vamos? Antigamente, antes da doutrina espírita ser compilada, nós tínhamos diversas explicações acerca do que nós somos e para onde vamos. Muito pouco acerca de onde viemos. Isto porque Leon Denis, em sua obra No Invisível, fala-nos que parece que uma lei nos direciona a evolução do pensamento humano. Em determinadas épocas, assim tanto quanto nós vemos em determinadas fases da vida humana, a criança não compreende e nem conseguirá compreender a tudo que o adulto já consegue compreender, ou tem capacidades, faculdades intelectuais desenvolvidas a fim de que ele possa apreender com mais facilidade determinados assuntos. E assim também se dá na nossa vida espiritual. Em dados momentos da humanidade e em muitas histórias, em muitas correntes filosófico-religiosas que nos banharam o espírito de conhecimento acerca das coisas transcendentais, nos trouxeram cada uma a sua colaboração e nos trouxeram cada uma a sua parte na compreensão mais ou menos
correta, mais ou menos verdadeira acerca do estado do espírito pós-mortem, aquele em que, compreendendo a Deus, essa pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, ela é tão importante para nós, porque quando passamos a estudar a ótica espírita, quando passamos a estudar a doutrina espírita e qualquer outra doutrina moral, nós precisamos partir desta ideia central de Deus. Porque à medida que eu compreendo a Deus, a visão que eu tenho de Deus vai ser um fator determinante, né? Vai ser uma diretriz segura para tudo que eu venha desenvolver após esta ideia. Por isso, essa pergunta é a nossa primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona o que é Deus, a causalidade de tudo, né? Mesmo com esta afirmação, muitas vezes nós ainda não conseguimos apreender de fato que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Não conseguimos ver Deus, mas conseguimos perceber a sua obra. E vendo a sua obra, a perfeição com que esta obra se apresenta aos nossos olhos, nós vamos, a partir do que conhecemos, para o que ainda não conhecemos, conceber a ideia de Deus. E a ideia da alma, a existência da alma, parte diretamente da ideia de Deus. Porquanto que fora disso, temos o materialismo. Porquanto que fora disso, nós não esperamos o nada na vida futura, não é? Porque se não concebo que eu sou um princípio inteligente, aquilo primeiro que fere a minha vista, aos meus sentidos, é a matéria, e esta precisava, para o meu entendimento, ser desenvolvida, ser explicada, para só então vir a explicação espiritual acerca de mim como indivíduo ou como consciência, né? Se eu fujo dessas acepções, se eu não consigo apreender que eu sou uma consequência da vontade de Deus, que eu sou fruto dessa vontade de Deus, eu acabo por instituir a mim mesmo o materialismo ou as várias outras correntes filosóficas que nós temos que negam a Deus. E isso, mesmo depois de o espírito humano ter aprendido com as várias religiões acerca de Deus, chegou um momento da humanidade em que, assim que a humanidade estava saindo da ideia de explicar tudo acerca da fé e passou a explicar as coisas, ou entender as coisas acerca das luzes da inteligência, quando a ciência começava a se desprender da religião, esta eufórica ainda pelas suas conquistas, lançando vistas ao microcosmo, lançando vistas aos fundamentos da matéria, leis e mais leis estavam sendo descobertas, objetos de estudo, né, estavam sendo desvelados na natureza. Houve-se, muitas vezes a gente viu esse discurso logo após a Revolução Francesa, de que Deus não existia, de que Deus estava morto, de que não se precisava de Deus para explicar, né, as coisas, já que existia o microscópio, já que existia a ciência. Então, muitos homens de inteligência muito nobre, né, tiveram essas assertivas acerca de Deus. E em 1857, eis que surge para nós o Espiritismo com essas explicações filosóficas. E então, de onde viemos, quem somos
e para onde vamos. Nós podemos perceber que esta preocupação de que nós somos um espírito, que este espírito encarnado nós damos o nome de alma, e que este ser, que é a sede da nossa consciência e da nossa moralidade, ele sobrevive à morte do corpo, é de todas as épocas, é de todos os tempos da humanidade. Em todas as épocas da humanidade, desde a Grécia Antiga, desde a China, esse fio de espiritualidade, esse fio de compreensão acerca do que é espiritual é, vamos dizer assim, concordante na ideia da existência da alma e da sobrevivência desta após a morte do corpo físico. E aí fica a pergunta, depois da morte, o que somos? Para onde vamos? Né? Então, quando nós percebemos essa interpretação de inferno bem medieval, essa interpretação, Allan Kardec nos traz em O Céu e o Inferno, justamente neste capítulo intitulado O Inferno, o capítulo 3 é o céu, o capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno vai nos falar sobre estas visões do inferno, né? essas visões, essas explicações, essas explanações, essas visões acerca de vistas do que seria esse lugar, esse local, se existisse este local circunscrito aonde estão as penas eternas, o sofrimento. Jesus, em sua passagem pelo mundo, aludiu muitas vezes sobre e haverá, né, lágrimas, ranger de dentes, sobre um local onde estaria sido preparado ao diabo e seus anjos e etc., né? Numa visão, naquela visão daquela época, ao qual Jesus não podia transpor-se em explicações mais efetivas, mais elucidadas acerca desta temática. Porque como poderia Jesus falar de algo que aquela população, aquelas pessoas, naquele momento, ou seja, nós, naquele instante da humanidade, naquele momento de concepção que nós tínhamos, né, ainda tão pequeno, ainda tão arcaico, ainda tão arraigado a muitas ideias que nós construímos ao longo do tempo, né, que nós não poderíamos compreender. Como ele poderia explicar? Será que a uma criança de 5 anos poderíamos explicar questões complexas da filosofia, da sociologia, da antropologia? Podemos até fazer, né? Mas não seremos ouvidos. Nós trataremos a criança como desinteressada, porque tudo aquilo que não compreendemos, muitas vezes a ele relegamos o nosso desinteresse. Então nós podemos ver que essas explicações acerca da vida espiritual, nós temos uma teoria hegeliana, né? George Hegel, que nasceu na Alemanha em 1770, onde ele vai nos falar filosoficamente acerca do belo, tentando transcender a matéria. Porque ele nos diz que, através das suas lições de estética, que a primeira tentativa do belo de dominar a matéria para ser percebido, para ser, no caso, vamos dizer, materializado no mundo, né? Ou seja, essas concepções de belo, em suas primeiras tentativas de vencer a matéria, de vencer a oposição, né? Encontramos nessas narrativas teratológicas, né? Da Idade Antiga acerca vamos dizer assim, dessa construção, desse entendimento acerca das coisas. Nisso nós vemos essa arte
antiga ainda tão desprovida de beleza realmente. Mas ali nós já temos as primeiras noções do belo. Logo após, o belo tenta vencer a matéria, até que este, sobrepondo-se a ela, nós entramos, no classicismo, na arte clássica. E logo depois, este belo realmente transcende esses liames e chega até essa arte romântica e moderna. O que isso tem a ver ao nosso entendimento? Porque quanto mais nós somos diminutos na nossa compreensão, vemos que pela doutrina espírita, o espírito progride, evolui para dominar a matéria, para que ele possa ter compreensão da sua vida espiritual. Mas a matéria naturalmente opõe-se a esta situação, a esta conquista, porque a matéria, a primeira a nos ferir os sentidos, a primeira a nos incitar os instintos, a que mais nos dá possibilidade de progresso, de evolução, de melhoria, de espiritualização, de sublimação, é também a que opõe um obstáculo para que o espírito consiga apreender uma realidade diferente. Muitas vezes vemos esse impasse em muitas situações. Allan Kardec nos fala, no capítulo 2 do livro Céu e Inferno, que para que o espírito verdadeiramente compreenda essa noção de vida futura, para que ele desenvolva em si essa noção verdadeira, libertadora de vida futura, é necessário uma maturidade espiritual. Enquanto o espírito está envolto, está absorto, está preso em suas preocupações, em seu terra a terra, em seu dia a dia, nas situações que o tocam mais diretamente, e que ele não busca compreender, estudar, que ele não busca essas informações, ele tende a não conquistar essa maturidade espiritual, que só com o tempo nós conseguimos. Por isso nós vemos muitas pessoas às quais a vida futura é um fator tão compreensível, tão normal, Elas são tão preocupadas com essa questão, elas têm essa certeza tão lógica dentro de si de que após a morte nós temos uma continuidade da vida, seja nesta ou naquela situação, feliz ou não feliz. E em paradoxo nós vemos outras pessoas a qual essa ideia não tem nenhum, vamos dizer assim, um pouco de desenvolvimento. E percebamos o seguinte, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa ideia, desenvolvida da vida futura ou não, determina as ações daquelas pessoas, o estilo de vida, o estilo existencial daquelas pessoas. São aquelas crenças, as crenças construídas que nós vamos dizer assim, multiplicando, dando vazão através dos nossos atos, através das nossas atitudes, Então nós vemos que essa ideia de céu e inferno que foi tão promulgada por nós e em determinados momentos da humanidade, e que nós vemos que, de certa forma, determina a nossa vida, determina os nossos atos, determina as nossas escolhas. Não mais pelo temor, Porque, como a gente pode perceber, Allan Kardec também nos fala que existe um objetivo providencial acerca de nós, muitas vezes, ignorarmos esta vida futura. Existe aí
vamos dizer assim, uma proposta da providência divina. Por quê? Porque se tivéssemos tanta certeza desta vida futura, tanta certeza dessa imortalidade, né? Talvez negligenciássemos a existência corporal. E negligenciando a existência corporal, estaríamos, consequentemente, infringindo as leis de Deus, que nos coloca a reencarnação como proposta evolutiva, como justiça e como misericórdia para os nossos atos, porque nós ainda somos seres ignorantes. Allan Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, através da resposta que os Espíritos lhe deram, que nós não conseguiremos atingir as culminâncias da perfeição tão só encarnando na Terra. Não é? Por quê? Porque o que achamos que é perfeito ainda está bem distante da perfeição absoluta. Então, esta é um pensamento, uma ideia, né, tão verdadeira que às vezes a gente não consegue assim. Às vezes eu encontro com pessoas que dizem assim, na outra vida eu já vou estar em planos superiores, já vou estar em mundos superiores, né? Eu não aceito ir para o umbral de forma nenhuma, não vou passar pelo umbral, né? E nós percebemos o quão longe ainda nós estamos da perfeição a que podemos alcançar no nosso planeta, e esta tão longe a perfeição que os espíritos perfeitos deslumbram. Jesus, em um determinado momento da sua estada conosco, no capítulo 5 de Mateus, versículo 3 até o 16, ele nos fala das bem-aventuranças, nos falando de muitas conquistas do Espírito que não poderiam se verificar tão só numa existência. Nos fala de situações, de bem-aventuranças que o Espírito conquistaria depois de sua estadia na existência corporal aqui na terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus muito nos aludiu ao reino dos céus, esse reino que seria conquistado, né? E nós podemos perceber que Jesus, falando nesse reino dos céus, ele também, nesse mesmo capítulo 5, ele nos diz, quase lá nos versículos 14, 15 e 16, se eu não me engano, ele vai nos dizer que sede perfeitos como vosso Pai Celestial perfeito é. Ele também nos diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Os Espíritos nos trazem a informação, uma verdade universal, de que existem inúmeros, infinitos, incontáveis mundos habitados. E estes são habitados por consciências, por individualidades, por espíritos que são, vamos dizer assim, constroem grupos, famílias, considerando a similitude de ideias, de pensamentos, de sentimentos e de progressos alcançados. Percebamos que Jesus também nos fala a cada um segundo as suas obras. Então, céu e o inferno, o que seria mais do que estados de consciência? O Papa João Paulo II, em 1990, declara abertamente que céu e o inferno, em sua acepção teológica e circunscrita, não existem. São estados de alma, são estados
de consciência. A doutrina espírita, já bem antes, nos fala daquilo que já podemos compreender, que alimenta a nossa razão, que traz ao nosso espírito verdades que ele já consegue apreender sobre céu e sobre inferno. Não nos será difícil perceber onde despertaremos no plano espiritual. Após o decesso da morte, pelo processo biológico e, vamos dizer assim, irreversível da morte do corpo físico, aonde a nossa consciência despertará? Aonde nós nos encontraremos? Se não onde nós estamos, se não onde nós vivemos. Vamos dar uma olhada em torno de nós, em derredor de nós. Segundo o nosso mestre de amor, se a cada um segundo as suas obras, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo dessa ideia de eternidade que nos pertence? E se por um acaso essa ideia de eternidade ainda não nos é acessível ao pensamento, inteligível à nossa razão, a gente pode pelo menos perceber que os minutos, as horas, que são divididos os dias, nos pertencem. E o que nós fazemos? Qual é o nosso mundo íntimo? Quais são os nossos pensamentos? Qual a qualidade dos nossos sentimentos? Dentre todo o livro Céu e Inferno, nós vamos ver a entrevista com vários espíritos de várias categorias, espíritos felizes, às vezes suicidas, homicidas, que foram, vamos dizer, tiveram a existência corporal ceifada pela guilhotina, e nós todos vamos perceber que existem situações atenuantes e situações agravantes do estado espiritual em que estas individualidades se encontram no mundo dos espíritos. O céu não existe somente para contemplação lá em cima, ou lá no alto, ou alguns quilômetros acima dos astros, E nem o inferno não existe em um lugar circunscrito nas entranhas do nosso planeta ou abaixo do nosso planeta, se existir, considerando o nosso pequenino globo, o em cima ou embaixo, o direito ou o lado esquerdo. É necessário que esse céu e que esse inferno se estabelecesse no coração do homem. E que os caminhos que levam a ele fossem os caminhos da consciência. A consciência esclarecida, a consciência pacificada, a consciência que já entende não por medo. Porque tem muitas pessoas que acreditam que vão fazer o bem porque tem medo de alguma coisa, do errado. Tenho muito medo de ir para um umbral. Ou em outras denominações religiosas, fazer isso aqui porque tenho medo de ir para o inferno, E então, uma consciência esclarecida faz o bem pelo bem. Porque entende que a sua condição de progresso moral e intelectual que caracteriza esse progresso espiritual depende de si mesma. Depende das decisões que toma e depende dela buscar o bem, fazer o bem e estar bem. Mas para isso precisamos estudar. Para isso precisamos compreender. E esses estudos que chegam até nós muitas vezes vem através daquele familiar difícil, daquela crítica de um familiar que me acha difícil, daquela situação no trabalho mal resolvida e adversa, daquela enfermidade que me tolheu a liberdade dos membros ou da mente, ou momentaneamente do livre-arbítrio. Vem através, muitas vezes, de qualquer situação adversa a mim, que eu não estou conseguindo entender, que eu não estou conseguindo desenvolver, que eu não estou conseguindo
saber como resolver de fato, não é? Então, meus irmãos, o céu e o inferno encontram-se dentro do coração de cada um de nós. Jesus muito nos ensinou. Seu evangelho é o maior repositório de ensinamentos acerca do caminho seguro de se chegar até o céu consciencial, até esse estado de felicidade. E ao despertarmos no plano espiritual, esclarecidos e felizes, com certeza nos encontraremos com os nossos afins num céu que fizemos por conquistar. E que muitas vezes, em situações em que negligenciamos a nossa evolução, em que negligenciamos o sentido, o objetivo grave da vida, aquilo que nós viemos aqui para fazer, para evoluir, para aprender, infelizmente, nós nos encontraremos nesse mesmo estado de consciência não tão feliz. Só não nos esqueçamos nunca que aqui ou lá, já que não falamos apenas para os encarnados, não estamos desassistidos do amparo e da assistência de Deus. Em todo o universo, Deus alcança com o seu amor e a sua infinita misericórdia. Então, eu que agradeço, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Que Deus nos abençoe a caminhada e convido a todos para que façamos a nossa prece de encerramento, para que possamos continuar sob as bênçãos de Jesus nesta noite, que Ele nos ampare, que Ele nos ilumine, né? Que Ele nos envolva. E fechando os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, que com a sua vida, com a sua existência, testificou todas as realidades espirituais, sendo este crucificado no monte do Gólgota e ao terceiro dia reaparecendo em inexorável luz para toda a humanidade, nos falando assim da infinita vitória da vida. Senhor, Cristo de Deus, apieda-te da nossa indigência espiritual, das vezes em que não conseguimos amar suficientemente, das vezes em que ainda escolhemos a porta larga em detrimento à estreita, das vezes em que momentaneamente nos esquecemos de vivenciar o Teu divino Evangelho. Naquelas horas cruciantes, naquelas horas em que nos assemelhamos a Ti, quando sentimos o pesar da cruz que carregamos, esquecemos de Teus exemplos e sucumbimos em nossa pequenez. Te agradecemos, Senhor Jesus, por estes momentos de paz e de reflexão, e te pedimos humildemente que estejas conosco, nos orientando, nos inspirando, através dos bons espíritos que nos assistem, o Teu divino Evangelho, ajudando-nos a progredir e a continuar caminhando rumo à Tua imagem e semelhança. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.